Bom dia, turmas de primeiro ano e de nono ano, tanto do Mário Trindade quanto do Pedro Reis, em Igreja Nova, certo? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as características dos átomos, beleza? Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver se tem uma tabela periódica aqui instalada. Não, por enquanto não tem. Mas daqui a pouco passa a ter. Já já. Então, gente, é o seguinte, nas últimas aulas, o pessoal do nono ano, Pedro Reis não, Igreja, Pirambu, Mário Trindade, a gente fez a última aula aqui nessa página, terminamos falando sobre o modelo atômico de Rutherford, certo? E aí a gente viu aqui o experimento de Rutherford e no final nós tivemos aqui um modelo, né, esse diagramazinho aqui com o núcleo e os elétrons girando em torno aqui, né, como o modelo mais atual do átomo, certo? Onde ele tem um espaço vazio bem grande, certo? Então a gente viu aqui que aqui tem três partículas fundamentais. São três partículas fundamentais que a gente viu aqui, certo? São elas o elétron, o próton e o nêutron, certo? O próton positivo, elétron de carga elétrica negativa e o nêutron de carga elétrica neutra, certo? E lembrando de que esses prótons eles estão no núcleo, né? Enquanto que os elétrons estão girando na eletrosfera. Os prótons e os nêutrons, os dois estão aqui no núcleo, certo? E aí eu fiz uma tabelinha, deixa eu apagar isso aqui, eu fiz uma tabelinha aqui embaixo. Geralmente eu faço essa tabela para as turmas nos quadros, que é essa daqui, essa tabela. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor no telefone de vocês aí. Tem essa tabela daqui. Essa tabela ela vai dizer o nome da partícula, ela vai dizer a massa e vai dizer a carga de cada uma delas. Então, aqui é o pontapé inicial para essas principais características que você está vendo o título ali embaixo, né? Então, veja só, aqui eu tenho a partícula, nêutron, próton e elétron, e aqui em cima eu vou ter o símbolo de cada uma, vou ter a massa. Essa massa vai estar em gramas e vai estar também em unidade de massa relativa. Unidade de massa é essa daqui, né? Unidade relativa de massa. E eu vou ter também aqui a carga relativa, certo? A unidade de carga relativa para cada uma dessas partículas, né? Então a gente viu o seguinte, olha, que a massa do próton e a massa do nêutron é aproximadamente igual. Podemos dizer que é igual, né? Então aqui é aproximadamente igual. Enquanto que a massa do elétron é muito menor. A gente sabe por causa desse número 28 aqui, com sinal negativo, que é muito mais negativo do que esse 24, certo? 4 ordens de grandeza, né? Então, enquanto que a massa do nêutron é 1 e a massa do próton é 1 também, a massa do elétron a gente pode arredondar e dizer que é zero, né? A gente pode fazer uma extrapolação aqui e dizer que é zero, né? Já a carga do nêutron, ela é carga neutra, né? Ele bota zero aqui, mas a carga, vamos dizer que é neutra, né? A carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. Então vocês têm que decorar essas características aqui de cada uma dessas partículas para poder entender as próximas características que a gente vai estudar. Então é isso aí. Essa tabela já foi explicada, acho que na última aula remota. Cafezinho. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, moleque. Ó, principais características do átomo. A primeira característica que a gente tem é o número atômico. É a mais importante de todas elas. O número atômico, eu gosto de dizer que ele é como se fosse o RG do número atômico. Cada pessoa tem um número de RG e você é identificado nas bases do governo com esse número de RG, certo? E também com o número de CPF. Então, o número atômico é mais ou menos como se fosse um ou outro, certo? RG ou CPF. Agora, o que significa esse número atômico? Esse número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, aqui, esse Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que, lembre-se, são positivos, certo? Só isso.
Professor, o que mais? Tá. Se quando eu pedir o número atômico, você vai olhar na tabela periódica, vai ver que é o número de prótons, né? Professor, o que mais? Vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo número. O próximo número é o número de massa, certo? Esse número de massa aqui. Esse número de massa, ele tem uma expressãozinha aqui e ele é indicado pela letra A, enquanto que o número atômico é pela letra Z. O número de massa é P mais N, certo? Que são os prótons mais os nêutrons. É mais ou menos o seguinte: você tem o núcleo e você tem a eletrosfera, certo? Quem é que está no núcleo? No núcleo, que está no núcleo é o próton e o nêutron, certo? E são eles que têm massa relativa a 1. Lembre-se lá da primeira tabela que os dois é que têm massa relativa a 1. O próton tem massa relativa a 1 e o nêutron tem massa relativa a 1, certo? Então, enquanto que o elétron tem massa relativa próxima de zero, certo? Assim, relativamente próxima de zero. Então, veja só, quem é que realmente vai pesar no átomo? É o núcleo. O núcleo é o que vai pesar no átomo, porque são eles que têm a massa maior, são os prótons e os nêutrons que têm massa maior, certo? Sendo assim, qual é o número de massa que a gente chama de letra A aqui? O número de massa vai ser a soma dos prótons e a soma dos nêutrons. E os elétrons, professor? Os elétrons têm massa desprezível, é tão pequenininha que não vale a pena contar, certo? A massa dos elétrons. Então está aqui na expressãozinha A, que é o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. E quem é esse elemento químico aqui que tem uma massa de 27 unidades atômicas? Ele vai dizer aqui em algum lugar aqui que é o alumínio. Esse alumínio ele tem 13 prótons, certo? E tem 14 nêutrons. Onde é que eles estão? Estão no núcleo, certo? Então, quem pesa é o núcleo. É só você somar os 13 prótons com os 14 nêutrons que você vai ter o número de massa, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho duas pequenas expressões aqui. A primeira expressão que eu tenho é o número atômico, que é igual ao número de prótons. A segunda expressão que eu tenho é o número de massa, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, né? Então, vamos dizer, se você olhar na tabela periódica, dentro do quadradinho de cada elemento químico, quem é que vai ser maior dos dois? Vai ser maior o número atômico ou vai ser maior o número de massa? Quem vai ser maior vai ser o número de massa, que é o P mais o N, enquanto que o Z é apenas o P, certo? Eu digo isso porque às vezes vem trocado. Você tem um quadradinho aqui, né? Dependendo da tabela periódica, que você vai ter o símbolo do elemento. Aí tem tabela periódica que você vai ter o número atômico em cima e tem tabela periódica que você vai ter o A em cima, certo? Um número atômico e outra você vai ter o número de massa em cima. Geralmente é o número atômico, mas eu já vi tabela com o número de massa em cima. Aí para você não confundir, você já sabe que o maior dos dois é o que tem próton mais nêutron, né? E não apenas os prótons. Já o número de nêutron você vai tirar dessas duas expressões que você viu, né? Então, eu mostrei para você duas expressões lá em cima. Ó. A gente tem o Z, que é o número de P, e a gente tem o A, que é o número de P mais N. O que é que você vai encontrar na tabela periódica? Lá nos quadradinhos da tabela. O que você vai encontrar é o número Z mais o número A, que são o quê? O número atômico mais o A, mais o número de massa, né? Então, para você saber o número de nêutrons, é só você usar essa expressão daqui. Professor, mais fácil é você diminuir o número de massa pelo número atômico, você fazer A menos Z. Por quê, professor? Porque a gente já sabe que P é igual a Z. Então eu posso aqui escrever também essa equação desse jeito, já que o P é a mesma coisa que o Z, certo? E aí, para descobrir o número de nêutrons, porque ele não aparece na tabela periódica, é só fazer o contrário. Ó, é só vou fazer isso aqui. Eu vou fazer A menos Z, que vai ser igual a N. E aí eu encontro o número de nêutrons. Pronto. Foi. Essa primeira aula termina agora com 9 minutos, né? E a gente vai passar aqui para essa parte de elemento químico que a gente já tratou. Eu nem sei se eu vou gravar outro vídeo com isso aqui, mas a gente sabe já já. Beleza? Então, qualquer coisa aí, zap e fazer as tarefas do livro.